Olá, amigos petroleiros, boa tarde. Hoje é sábado, 11 de agosto, amanhã será Dia dos Pais e eu estou aqui para nós conversarmos um pouco sobre as eleições da Petros que vão ocorrer do dia 2 até o dia 16 de setembro. Uma data inesquecível porque eu faço aniversário nessa data. Então, eu desejo que a nossa votação seja a melhor para todos nós, né? E vamos lá. Até hoje eu não disse exatamente em quem eu votaria, mas dei umas dicas. E eu vou fazer exatamente isso, vou reforçar só as dicas, porque existem chapas, parece uma coisa meio estranha, mas existem várias chapas, muitas delas apoiadas pela ANBEP, outras apoiadas pelo Fórum Ampliado em defesa da Petros e uma outra chapa isolada que dizem, e eu tenho boas razões para acreditar que sim, que é uma chapa apoiada pela Petrobras, tendo em vista o seguinte: desde, se eu não me engano, julho ou junho deste ano, é possível aos conselheiros levarem matéria ao conselho para ser discutida, ou seja, agendarem matéria desde que tenham pelo menos 3 votos. E é possível nesse caso porque nós temos os 3 votos dos conselheiros eleitos, consequentemente nós poderemos pautar matéria que não seja do interesse do Conselho Deliberativo discutir, porque com os 3 conselheiros poderemos fazer isso. Entretanto, se mais um conselheiro que representa a Petrobras e que está nessa eleição for eleito, acabará nos tirando essa oportunidade. Portanto, eu recomendo expressamente que vocês não votem de jeito nenhum nessa outra chapa isolada que, como se tem dito em vários grupos, eu quero ter que onde há cinza há fogo, é a própria Petrobras que está apoiando para que essa condição prevista em lei agora, de que 3 conselheiros possam pautar matéria no Conselho, seja anulada por conta de termos apenas 2 conselheiros propriamente dito dos empregados, se esse conselheiro for eleito, ele e o seu suplente for eleito, que estarão representando a Petrobras. Ok. E quais os conselheiros, então, que representam a nossa vontade? Quais são os colegas que estão concorrendo que nós deveríamos optar por votar? Sem sombra de dúvida, eu votaria e vou votar nos conselheiros que o Fórum Ampliado está recomendando. Por quê? Porque são pessoas que representam os empregados, são sindicalistas, têm por detrás os sindicatos que os apoiam e, por isso mesmo, merecem toda a nossa consideração. Então, quer dizer que os da ANBEP não merecem? Calma, eu vou falar também dos da ANBEP. Mas vamos fechar aqui o assunto sobre os conselheiros que estão concorrendo a conselheiros, os colegas que concorrem a conselheiros, que são apoiados pelo Fórum de Defesa da Petrobras, de defesa da Petros. Por que votar neles? Muito simples. Esses colegas estão aí, todo mundo os conhece, você conhece eles, todo mundo sabe quem são. Eles estão engajados na luta dos petroleiros desde há muito tempo. Não vá fazer a mesma coisa que você fez, se você fez, lógico, pode ser que você não tenha feito, de votar nesse presidente da República que foi eleito, porque
não quiseram votar numa alternativa e quiseram votar contra um partido que todos nós condenávamos, mas que inteligentemente nós não deveríamos ter votado nesse cidadão que se elegeu, porque estamos vendo hoje o resultado do que significa votar mal. Então, votar em alguém porque está no sindicato e porque é apoiado pelo sindicato, não significa que você está apoiando as coisas que, eventualmente, algum conselheiro, algum sindicalista ou os próprios sindicatos tenham feito de errado no passado. Os tempos mudaram e está todo mundo atento, está todo mundo sabendo que é preciso fazer diferente e que é preciso se engajar na luta pela defesa da Petros e da Petrobras. Não basta defender a Petros, tem que defender a Petrobras também. E os colegas que são apoiados pelo fórum que defende a Petros são os colegas que terão que merecer o nosso voto, por uma simples razão. Eles colocam a cara a tapa, eles defendem sabidamente os nossos interesses e não estão defendendo os interesses da Petrobras. Repito, não vamos cometer o mesmo erro que cometemos, eu não cometi, estou falando quem o cometeu, que votou nesse presidente eleito porque não quis votar ou não quis dar a chance a uma outra pessoa de esquerda para votar, não para continuar fazendo coisas erradas, mas para não termos o desprazer, não termos todo esse descontentamento, sermos cada dia mais vilipendiados e estamos vendo, sem que ninguém faça nada, a Petrobras ser esquartejada e vendida aos pedacinhos e bem baratinho. Não cometa o mesmo erro nessa eleição da Petros. Cuidado! Existe uma única chapa que todo mundo diz, e eu tenho motivos também para desconfiar, que é a própria Petrobras que está bancando para evitar que os 3 representantes dos beneficiários da Petros possam continuar a pautar matéria no Conselho da Petros. Então, muito bem. Quem é a chapa, quem são as pessoas que nós vamos votar? São as pessoas que estão no Fórum em Defesa da Petros. E vamos conversar agora da chapa que é apresentada pela Petros, pela Ambep. A Ambep está gastando uma fortuna para divulgar, colegas, para que todo mundo conheça quem a Ambep apoia. Muito bem, o que foi que a Ambep fez por você, prezado colega? Até hoje, a Ambep não consegue ser representante dos empregados aposentados em nenhum lugar, não consegue se autovalorizar, não consegue ser o representante efetivo dos empregados aposentados da Petrobras, mesmo tendo 34 mil, eu falei 34 mil aposentados sendo sócios da Ambep. Não estou falando bobagem. A Ambep tem 34 mil associados e não consegue fazer absolutamente nada pelos associados, pelos empregados aposentados da Petrobras. Exceções existem. Pedro Carvalho tem feito muito e tem se envolvido com todas as questões relacionadas ao problema da Petros. Mas o Pedro Carvalho não é candidato. São outras pessoas, são outros colegas. Tem um grupo chamado de Petrópolis que nunca apareceu em lugar nenhum, nunca defendeu nada, nunca se expôs. São ex-gerentes da Petrobras que sempre viveram na sombra das suas funções. Tenho 2 amigos que merecem todo o nosso crédito e apoio, mas são suplentes. Existe lá também uma outra pessoa que tem o reconhecimento de toda a classe, de todos os petroleiros que vivem
preocupados, que estão nessa luta há muito tempo, mas ele também é suplente. É um senhor, merece todo o nosso respeito. Os outros também merecem o nosso respeito? Com certeza merecem, mas não representam o verdadeiro sentimento dos empregados aposentados da Petrobras. E por quê? Porque por detrás deles está uma associação que não tem representatividade sob o ponto de vista da luta pelos direitos dos aposentados e dos empregados da Petrobras. E repito, essa entidade, a ANBEP, tem 34 mil associados. Poderia e deveria fazer muito mais pelos seus associados, se envolver muito mais por seus dependentes, e não o faz. Não o faz porque não quer, porque não falta dinheiro no final do mês para poder contratar escritórios de advocacias com grande influência em Brasília e para nos tirar dessa enrascada. Mas, em compensação, está gastando muito dinheiro, fazendo com que os candidatos que ela apoia sejam divulgados, venham fazendo um tour por todos os lugares onde a ANBEP tem sede e apresentando-os, fazendo crer que esses nossos colegas vão resolver os nossos problemas. Com o máximo respeito que tenho por todos eles. São neófitos, na sua maioria, excetuando o Raul, né, que é velho conhecido nosso, de todo mundo, e que merece o nosso respeito. Todos, indistintamente, todos são absolutamente novos nessa questão e só entraram porque tem o suporte da ANBEP. Por isso estão viajando o Brasil de ponta a ponta para que sejam conhecidos e para que as pessoas possam votar em propostas que não acrescentam absolutamente nada, porque, como sabemos, é preciso trabalhar no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. Agora você tem motivos para votar numa chapa ou numa outra. A única que eu não recomendo de verdade para você votar é uma chapa com duas pessoas, uma única chapa concorrendo em separado, porque até onde sabemos representa a Petrobras. Nós não podemos e não devemos eleger mais um conselheiro da Petrobras, porque se elegermos, serão 4 conselheiros contra 2. Do jeito que está ótimo. Vamos eleger 3 novos conselheiros para que tenhamos 3 votos e possamos pautar a matéria que interessa aos associados, aos beneficiários da Petros. Ok? Então, em quem votar? Simples. Votar nos colegas que são apoiados pelo Fórum em Defesa da Petrobras. Por que não votar nos colegas da ANBEP? Porque eles são pessoas ruins? De jeito nenhum. Porque a ANBEP não tem credibilidade, não tem autoridade para indicar quem quer que seja. E, infelizmente, a maioria desses colegas que estão nessa chapa são colegas que foram gerentes e nunca se preocuparam com os destinos da Petrobras. Volto a repetir, tem exceções, tá? O Raul, o Erval e a outra colega, a única colega que está na chapa, que são pessoas que eu conheço pessoalmente e que merecem todo o nosso respeito. Os outros também merecem o nosso respeito, mas não são representativos, não são representantes efetivos da categoria. E a pior coisa que poderia ter acontecido era a ANBEP fazer o que fez. Não consultou ninguém, não fez nenhuma reunião, não divulgou para ninguém como faria isso e no fim apareceu com esses candidatos escolhidos a dedos pela diretoria da ANBEP. A diretoria da ANBEP não tem esse poder e está gastando dinheiro que deveria estar gastando em ações em juízo para defender os nossos direitos.
na hora de você votar, não se esqueça. Vote em quem defende os seus direitos, em quem vai para a rua, em quem se posiciona claramente contra os arbítrios da Petrobras. Esses são os caras que estão no Fórum em Defesa da Petros. Os demais são pessoas que merecem o nosso respeito, mas certamente não irão representar você com toda a necessidade, com todo o apoio que um sindicato, os sindicatos podem dar. A ANBEP não, infelizmente, não representa ninguém. Deveria. Tem 34 mil associados, mas nem a Petrobras, nem a Petros reconhecem a ANBEP como porta-voz dos empregados aposentados da Petrobras. Gostaria de estar aqui falando exatamente o contrário, que aqueles que estão na chapa da ANBEP são também nossos representantes. Infelizmente, por estarem na chapa da ANBEP, por serem apoiados pela ANBEP, não tem essa legitimidade. A ANBEP deveria ter feito um processo democrático de seleção das pessoas a qual ela iria apoiar. A ANBEP não fez nada disso, está gastando, repito, fortunas, fazendo tour pelo Brasil inteiro com esses candidatos, gastando o dinheiro que deveria estar gastando com advogados e escritórios de advocacia para defender os nossos direitos. Os sindicatos não estão gastando dinheiro? Estão sim, mas essas pessoas que estão gastando, que estão sendo apoiadas pelos sindicatos, têm histórico de luta pelos empregados. São petroleiros e sindicalistas de longa data. E cuidado, volto a repetir, não faça a mesma coisa que você fez quando votou para presidente e ajudou a eleger esse senhor que está presidindo o Brasil, que tanto mal está fazendo ao Brasil. Vote para melhor, vote para ter a certeza que você será defendido na hora que você precisa. Os sindicatos representam essa possibilidade. Um grande abraço a todos e, reitero, cada um é dono do seu juízo, cada um fará a sua opção. Faremos, cada um de nós, a melhor opção dentro do que está colocado pelo Fórum e pela ANBEP. Não se pode simplesmente esquecer quem efetivamente nos representa. Um grande abraço e até o dia da votação, com certeza nos veremos outra vez. Um bom final de semana a todos.